A gente se acostumou, principalmente durante a ditadura, a ver na religião, principalmente na Igreja Católica, nos setores progressistas da Igreja Católica, diga-se de passagem, porque houve setores da Igreja que apoiaram o golpe de 64, que passaram um pano para a ditadura, para a tortura, e houve uma área ligada à teologia da libertação, Dom Paulo Evaristo Arnes, Dom Helder Câmara, Dom Angélico, tantos, que enfrentaram a ditadura e tiveram um papel muito importante. Mas de uns anos para cá, nós descobrimos este fenômeno do meu Deus, pentecostalismo. E vemos no que isto se transformou. Que aparentemente não adianta você tentar argumentar, porque é uma ideia fechada, é a ideia da meritocracia, é a ideia do pensamento único, é a ideia, né, da teologia do sucesso, de como chegar ao topo, de como ter o domínio. E eu queria saber, na sua visão, e se trata muito bem disso no livro, como é que a fé trabalha com esta ideia do psicopoder? Pois é, Juca, esse é mais um aspecto para a gente enfrentar com seriedade. Acho que todos os movimentos no Brasil que hoje estão trabalhando, lutando por um Estado laico, precisam ser apoiados por nós. É das pautas mais urgentes para quem é militante, ativista ou para quem simplesmente quer colaborar com a manutenção da mínima democracia num país como o nosso. Do meu ponto de vista, essas igrejas do mercado, elas trabalham com a linguagem como um instrumento de guerra. Então, não há nenhuma outra função para a linguagem senão dominar, enganar, manipular e, evidentemente, violentar a inteligência das pessoas para que elas acreditem nisso ou naquilo. No caso, Deus foi transformado numa mercadoria. Você pode ver. Eu vi hoje um desses pastores, que eu não vou dizer o nome aqui, porque eu não quero que ele venha me perseguir, ele gritava, mas gritava tanto. É um sujeito que gosta de fazer plástica, que gosta de se arrumar muito, super... enfim, um sujeito desses muito... Eu falo dessa aparência física dele, porque ele realmente está se transformando assim num boneco de plástico. E esse sujeito pinta o cabelo, faz toda uma coisa assim super engraçada, então ele tá meio que virando piada de tanto botox, de tanto... E um sujeito que é entre o metrosexual e o homossexual, nem dá para ficar descrevendo muito, mas as pessoas sabem de quem eu estou falando. E ele gritava tanto, que a esquerda é o demônio e coisas do tipo, né? Por que ele gritava que a esquerda é o demônio? Porque ele estava usando aquela estratégia básica que toda a extrema-direita no Brasil e pelo mundo afora, e nos anos 20 com Benito Mussolini, nos anos 30 com Hitler, 40 com Hitler do século passado, e hoje em dia todo mundo continua utilizando, que é a estratégia de construir um inimigo. Então imagina você pegar gente humilde, gente que quer acreditar em Deus ou que legitimamente acredita em Deus, pessoas que têm a necessidade de uma comunidade como todo mundo e que acreditam que Deus pode ser o mediador dessa comunidade. Então esse sujeito chega para essas pessoas simples e humildes, desesperadas, e grita que os comunistas são o demônio, que a esquerda, que as pessoas nem sabiam o que era há pouco tempo atrás, são o demônio. Então se cria também, a gente não falava muito em esquerda, nas últimas décadas, de repente em 10 anos a gente só fala nisso. É claro que esses discursos são construídos, e é claro que é como a própria questão do negro, né? Não é um termo, e como a própria questão da mulher. Negro e mulher são dois significantes que não foram criados nem pelas mulheres e nem pelos negros, né? Então é bom a gente ficar atento às palavras, porque essas palavras elas vão criando realidade, depois só tem uma alternativa, que é a gente assumir a palavra e lutar
para que ela seja, então, a nossa contra-arma num processo em que nós fomos violentados através dela. Você deve lembrar da Marcha das Vadias. As mulheres ficaram constantemente sendo xingadas de vadias. Um belo dia a gente disse, então vamos ser vadia mesmo e vamos para a luta com esse nome mesmo, porque o nosso negócio é construir uma sociedade melhor. Bom, mas isso vale para muitas dessas palavras e é justamente isso que alguns teóricos vêm chamando de cristofascistas, vêm fazendo. Então, eles usam o demônio, né, diabo, para cá e para lá, criam aqueles rituais circenses, né, de exorcismo e aquelas missas circenses, com todo respeito ao circo, mas é só para colocar, né, a questão. Aliás, é bom a gente sempre também tomar cuidado com as palavras que a gente usa, porque as nossas velhas metáforas, de repente, estão ficando gastas, né? Mas lembre dos romanos falando do panis et circenses, né? É nesse sentido que eu estou falando. E aí eu vejo que Jesus Cristo e Deus são palavras constantemente utilizadas como se elas fossem mercadorias. E um paradoxo aí interessantíssimo é que esses pastores que eu designo como diabólicos, esses pastores diabólicos, eles rebaixam Deus a uma mercadoria, rebaixam Cristo, Jesus a uma mercadoria, e com essa mercadoria eles dominam a mente das pessoas. Imagina o fetiche da mercadoria, o fetiche do fetiche do fetiche. Todo mundo quer ter um celular, um aparelho celular, iPhone ou outro. O iPhone, aliás, é um fetiche. Roupas de marca são fetiches. Carros são fetiches. Bom, o fetiche da mercadoria é um assunto que foi compreendido lá no século XIX por Marx. Freud lá também entendeu desse fetiche, da fetichização das coisas, mas é na religião que a fetichização se constrói. E Deus mesmo é um fetiche. Então, imagina você pegar esse fetiche e dizer que a esquerda não acredita em Deus. Agora eles estão dizendo, esses neopentecostais do mercado, eles estão, além de dizerem que os deuses dos outros, né, os deuses, por exemplo, das religiões de matriz africana, são demônios, eles estão começando a dizer que os católicos também, com o seu culto às imagens, né, que é do catolicismo, eles não estão, aliás, começando a dizer, já faz bastante tempo que eles fazem isso. Lembra do bispo, do padre, Sim. do padre não, do padre, que destruiu... Chutou a santa. Chutou a santa. Então tem isso, que é um sequestro também que se faz lá do judaísmo, que no judaísmo existe a proibição das imagens e do culto das imagens, mas não existe o trabalho, a guerra de destruir as imagens dos outros. Não, quer dizer, nenhuma religião que se preze, nenhuma religião verdadeira vai trabalhar com a noção de ódio como tecnologia, de ódio à religião do outro, né? Então, tudo isso numa manipulação muito bem orquestrada, que visa atingir aquilo que no meu livro eu trago, que é digamos assim, a instância teofisiológica das pessoas, esse lugar onde a gente acredita piamente nas coisas, porque essa crença faz parte não apenas do nosso ideal, mas faz parte da nossa vida, do nosso corpo.